Dando continuidade, pessoal, vamos agora determinar o momento de inércia em relação ao eixo Y', né? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y' vai ser igual a quanto? Vamos lá, primeiro trabalhar com a figura 1, né? Então, tá aqui o eixo Y', perceba a troca, né? A altura que era para X agora passa a ser base para Y, beleza? Então, como essa figura 1, o eixo Y' não está passando nem no seu centroide, nem na sua base, tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Então, o momento de inércia em relação ao centroide da figura 1 vai ser igual a quanto? A base, que vai ser 30, vezes a altura, que é 20 ao cubo, sobre 12. Perceba, pessoal, que é sempre o contrário, A base passa a ser a altura e a altura passa a ser base. Mas qual é a distância em relação ao eixo Y, ao centroide, né? Perceba, pessoal, que agora nós estamos trabalhando com o braço da alavanca X. E quando você colocou lá na determinação do centroide, o centroide aqui tem a X igual a 10. Como daqui para cá vai ser igual a 27,5, perceba que eu vou retirar 10, tá entendendo? Passa a ser 17,5. Então, fica aqui, 17,5 ao quadrado vezes a área, que é 30 vezes 20. Note que a área sempre vai estar aqui, beleza? Ok. Então, isso aqui foi o momento de inércia com relação à figura 1. Mas, agora vamos à figura 2. A figura 2, a base passa a ser 30 e a altura passa a ser 20. Então, vai ficar, 30 vezes 20 ao cubo sobre 12. Mas, como o eixo não passa no seu centroide, né? Perceba que o centroide aqui eu coloquei o X dele igual a 30. Né, perceba que eu já estou imaginando aqui o eixo X e o eixo Y passando aqui nas bases. Então aqui vai ser 30, mas a distância do centroide é 27,5. Então perceba que eu vou ter 30 menos 27,5. Ok? Vai dar 2,5. Então mais 2,5 ao quadrado vezes a área, que é 30 vezes 20. Então isso aqui, pessoal, é a inércia com relação à figura 2. Olha como é fácil. Agora você tem que exercitar, porque se não exercitar, não consegue fazer. Mas agora vamos à figura 3. Então, o momento de inércia em relação ao centroide da figura 3, ou seja, passando o centroide, vai ser o que? 20 a quarta, né, que é um quadrado, então vai ficar 20 vezes 20 ao cubo, já coloco 24, dividido por 12, mais, perceba que essa distância aqui toda, pessoal, é 50, então de 50 eu tenho que tirar 27,5, beleza? Aí vai ficar 22,5, então mais 22,5 ao quadrado, né, vezes 20 ao quadrado, que é a área do quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser relativo à figura 3. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão achar esse momento de inércia em relação ao eixo Y' igual a 4,433, uma dízima, vezes 10 a quinta milímetro a quarta. Então perceba, pessoal, que esse perfil é melhor você utilizar ele deitado, porque tem maior inércia, do que ele nessa forma. Não, porque a inércia que você achou em relação ao eixo Y é maior do que a inércia em relação ao eixo X. Beleza? Então perceba que ele tem mais altura, né? Deitado, que é 60. Beleza? E já a altura dele em pé vai ser apenas 50. Né? Então perceba que ele tem maior inércia em relação. Então, se você vai inventar de usar uma viga desse jeito, você está perdendo rigidez. Então é melhor você deitar ela tem mais rigidez do que dessa forma. Então isso é a função do momento de inércia, é você perceber essa rigidez. Então achamos o momento de inércia em relação ao eixo Y.
Vamos agora determinar quem? O produto de inércia. I, X', Y'. Para isso, pessoal, é melhor eu fazer a tabelinha, ok? Então, vou achar aqui a figura, ok? Aí vai ter a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Vou achar a área, que é super fácil, né? Vou achar o X dessa figura agora, pessoal, em relação a quem? Ao eixo passando pelo centroide, né? E fica fácil porque nós já determinamos esses valores, ok? Aí vamos lá, I e o Y'. E nessa coluna eu vou fazer o X' vezes Y' vezes a área, né? O que eu deixei de fazer na aula passada. Beleza? Então vamos lá. Qual é a área da figura 1? Vai ser 20 vezes 30. Né? Ó, qual vai ser o X dela? Perceba, pessoal, que o X dela vai ser o quê? 27,5 menos 10, né? Mas perceba, cuidado, que esse X ele é negativo, porque está à esquerda do eixo Y, então vai ser menos 17,5, beleza? E qual é o Y dele? Quando nós determinamos, o Y dele vai ser o que? Vai ser 20 mais 15, né? Ó, então 35. Como a altura aqui vai ser 26,5, vai ser 35 menos 26,25. Ok, pessoal? Então perceba que esse Y, como ele está acima do eixo X, ele vai ser o que? Positivo, de 8,75. Beleza? Do mesmo jeito, a figura 2 vai ser 20 vezes 30, né? Ó, o X dessa figura foi 30, né? Ó, pode olhar na tabelinha quando a gente fez o primeiro. Sendo que o X, o centroide está a 27,5, então o X dele vai ser positivo, né? Ó, porque o centroide em relação ao eixo XY, né? Ó, que é esse aqui, passou do centroide aqui do eixo do centroide. Ok? Então, o valor vai ser o que? Positivo. De quanto? De 2,5. Então, 2,5. Agora, vamos ver com relação ao Y. O centroide dessa figura, né, ó, que ela tem 30, vai ser o que? 15. Né, ó, porque aqui, ó, presta atenção, que aqui ela vai ter 30. O centroide está em 15. E essa figura está em altura 26,25. Então o centroide dela vai ter um Y o que, pessoal? Negativo. De quanto? 26,25 menos 15. Ok? Então vai dar menos 11,25. Olha o quanto é importante você achar se é positivo ou se é negativo. Por último, vamos trabalhar com a figura 3, que é um quadrado de 20 por 20, né? Ó. Então, dá para você perceber que essa figura vai ter tanto o X positivo como o Y positivo. Porque o centroide dela, em relação a X, é 50. E esse aqui está 27,5. Então, quando você faz a diferença, você vai encontrar 22,5. O Y dessa figura vai ser o quê? Vai ser 30. E aqui está 26,25. Beleza? Em relação a Y, né? Então, quando você faz a diferença, pessoal, ou seja, 30 menos 26,25, né, ó, aí vocês vão obter, pessoal, pelo amor de Deus, tenha cuidado nesta definições desses novos centroide, ou seja, isso aqui vai dar 3,75. Ok, pessoal? Então, quando você faz essa multiplicação, vai dar menos 9,1875 vezes 10 à quarta. Isso foi 20 vezes 30, né, ó, vezes menos 17,5, né, ó, vezes 8,25.
75, ok? Então você vai obter esse valor, e perceba que esse valor vai ser negativo, né? Ó, vai ser negativo, né? Ó, beleza. Agora vamos fazer 20 vezes 3 vezes 2,5. Quando vocês vão na calculadora, vocês vão achar menos 1,6875 vezes 10 a 4, ok? Beleza. Quando vocês vão na calculadora, pessoal, que vão fazer essa multiplicação, vocês vão encontrar 3,75 vezes 10 a 4. É 3,375 vezes 10 a 4. Então, se eu quero saber qual o valor do produto inércia, pessoal, é só eu utilizar esse somatório aqui, ó. É só somar esses três valores, beleza? Tendo como solução, pessoal, menos 0,75 vezes 10 a quinta milímetro a 4. Pessoal, esse resultado, quando vocês vão colocar na calculadora, vocês vão encontrar menos 7,5 vezes 10 a quarta. Ok? É interessante você deixar todas as unidades em 10 a quinta, tá entendendo? Tanto o momento de inércia em X, eu achei 10 a quinta, em Y, 10 a quinta, e o produto de inércia também 10 a quinta. Porque na hora que eu for trabalhar com o círculo de Mohr, fica mais fácil da gente fazer esse ciclo, beleza? Então, pessoal, o item B, nós determinamos o momento de inércia em relação à x', o momento de inércia em relação ao y' e o nosso produto de inércia, né? Ó, agora vamos para o item C. O que é que ele pede no item C? Ele pede os eixos principais e os valores dos momentos de inércia principais, ou seja, ele quer saber quais são os momentos de inércia máximos e mínimos e em que posição eles estão, né? Então a forma da gente fazer isso é utilizando o círculo de Mohr, beleza? Que agora a gente vai montar. Então, pessoal, eu tenho essa estrutura aqui em relação a esse sistema de eixo, vocês têm esses momentos. Então, se eu girar esse eixo numa posição tal, ou seja, esses momentos de inércia, tanto em relação ao eixo x', em relação ao eixo y', com o giro desse eixo, eles vão alterando e vão sendo determinado um outro momento de inércia. Então, ele quer saber em que posição eu vou obter os valores máximos, os mínimos destes momentos de inércia. E que posição é essa? De quanto ângulo eu tenho que, de tanto graus eu tenho que girar. Beleza? Então isso é bem simples. Então eu sabendo o momento de inércia em relação a x, o momento de inércia em relação a y e o produto de inércia, pessoal, na hora que eu vou montar o círculo de Mohr, o que é que eu vou fazer? Então eu vou pegar aqui outra folha, né? Ó. Então eu vou fazer o sistema de eixo. Então neste caso aqui, ó, o meu sistema de eixo aqui vai ser o eixo das inércias, ou seja, toda a inércia elas vão estar nesse eixo. E como eu vou trabalhar com o índice 10 a quinta, para o momento de inércia, então o que é que eu vou fazer? Esse sistema de eixo ele já vai estar multiplicado por 10 a quinta milímetros a quarta. Então não vou precisar desses 10 a quinta. Então todos vão ser apenas os valores, né? Então aqui vai estar o eixo das inércias. E perpendicular, pessoal, vai ter o eixo dos produtos de inércia, né? Ó, perceba que quando a gente parametrizou esse sistema de eixo, o que foi que a gente fez? A gente deu uma girada, né, de 2θ, beleza? Note que quando a gente parametrizou, que usou aquelas relações, os θ sumiram e ficaram sempre o que? Os 2θ. E o que foi que a gente fez? Se eu tenho um sistema de eixo x e y para o momento de inércia, esse eixo y ele girou e ficou com 180 graus, ficou representado só com esse eixo. Aí o produto de inércia, né, que estava numa posição de 45 graus, veio para 90 graus.
né? Isso é um método, pessoal, grafostático que a gente utilizava há 500 anos atrás, vocês não eram nem nascidos, para determinar os valores desses momentos de inércia máximo, tensão máxima. Isso também vocês vão utilizar lá em eletromagnetismo e muita coisa na engenharia, beleza? E a gente não tinha calculadora, então o que a gente teria que fazer era fazer na forma grafostática, ou seja, lá na prancheta, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos representar os pontos, né, das inércias com seus respectivos produtos de inércia, sendo que, como eu só achei um produto de inércia, pessoal, que foi menos 0,75 vezes 10 a quinta, esse valor vai estar relacionado com o momento de inércia em relação a x. Então, o momento de inércia em relação a x, nós achamos quanto? 2,308, né? Ó, então, esse valor, vamos dizer que esse 2,3 esteja aqui, ó. Esse valor aqui vai ser 2,383, beleza? E ele vai estar relacionado com o produto de inércia, que é menos 0,75. Então, o negativo vai estar mais ou menos por aqui, tudo em escala, pessoal. Se aqui é 2, aqui vai ser mais ou menos, então o 0,75 vai ficar mais ou menos aqui, ó, negativo, ó, menos 0,75. Então, quando eu traço aqui, ó, eu vou achar este ponto aqui. Se eu relacionei o x com o produto de inércia, o y vai ser também relacionado, mas sendo que com ele positivo. Tá vendo? Ó? Então, qual foi o valor do momento de inércia que eu achei para y? 4,43. 333. Ou seja, esse valor vai estar quase o dobro disso aqui, né? Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Que vai ser o valor de 4,4333. Ok? E esse valor vai estar relacionado com o mesmo produto de inércia, sendo que ele positivo. Então, nessa mesma distância aqui, ó. Então, eu vou ter esse ponto aqui. Beleza? Então, pessoal, quando eu uno esses dois pontos, né, ó. Quando eu uno esses dois pontos, vou unir esses dois pontos. O ponto que ele corta, isso aqui vai ser exatamente quem, pessoal? O I médio. E a gente viu isso na hora que a gente equacionou a circunferência. As coordenadas do centro dessa circunferência em relação a x vai ser o I médio. E do y vai ser quanto? Vai ser 0 para o produto de inércia, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá vendo? E eu consigo determinar esse I médio. Esse I médio vai ser igual I de x mais I de y dividido por 2. Está lá na formulação do ciclo de Mohr, né? Ó. E este valor, vocês colocando na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar, é só somar 4,43333 mais 2,3083 e dividir por 2. Vocês vão encontrar 3,365, né? Ó. Ou seja, vezes 10 a quinta milímetro a quarta. Mas eu não vou me preocupar porque esse 10 aqui então já está estabelecido aqui no eixo, beleza? Então, ok, achei. Então, pessoal, o que é o ciclo de Mohr? O ciclo de Mohr, você vai pegar um compasso e vai fazer esse círculo que eu vou fazer aqui na mão, que eu não vou atrás de um compasso, que eu não sei mais nem se eu tenho compasso. Ó. Vamos ver que isso aqui seja um círculo perfeito, beleza? Ó, então, pessoal, o que é que acontece? Esse eixo aqui é exatamente essa situação aqui, ó. Essa situação aqui desse perfil em relação ao eixo passando pelo centróide. Então, quando eu começo a girar, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma variação nas inércias, ó, e nos produtos de inércia. Então, percebam que eu quero saber quais são os valores das inércias máximos e mínimos. A inércia máxima, ou seja, o maior valor da inércia, pessoal, vai ser esse ponto aqui, ó. Tá entendendo? E dá para você perceber, ó, que ele vai ser o valor do I médio somado com quem? Com o raio. Ok? Então, meu I máximo vai ser igual o I médio, né, ó,
E vou somar com esse valor quem? O raio. O raio, tá vendo? O raio da circunferência mais R. Beleza? E vocês vão perceber que o meu momento de inércia mínimo, ele vai ser esse ponto aqui, que vai ser quem? O I médio menos o raio. Então é fácil de vocês visualizar isso aqui, ó. Meu momento de inércia mínimo vai ser o I médio menos o R. Então note que eu só preciso determinar quem, pessoal? O raio dessa circunferência, né, ó? Onde, quem é esse raio? Esse R vai ser igual a quem? Pessoal, esse raio, presta atenção nesse triângulo aqui, ó, retângulo. Então ele vai ser o que? Esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então quando você vai colocar, pessoal, vai ser raiz, né, ó, de essa aqui, ó, esse cateto vai ser o que? O 4,4333 menos o I médio, né, ó. Então vou colocar aqui, ó, 4,4333, uma dízima, menos o I médio, ou seja, 3,365, ok? Ao quadrado, mais este cateto aqui, ó, que vai ser quem, pessoal? O meu produto de inércia, que é o 0,75. Então, mais 0,75 ao quadrado. Quando vocês resolvem isso, pessoal, na calculadora, vocês vão encontrar um raio de 1,302, né, ó, vezes 10 a sexta, né, mas nós não vamos levar porque já está especificado aqui no eixo, né, ó. Então, com isso você já determina, ó, professor, então um I máximo vai ser igual ao I médio, 3,365, mais o raio que vai ser 1,302, ok? Então, pessoal, quando você coloca na calculadora, o valor desse momento máximo vai ser igual a 4,667, ou seja, vezes 10 a quinta milímetros a quarta. E qual vai ser o I mínimo? Né, ó, o I mínimo vai ser igual a este I médio, 3,65, menos 1,302. Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar 2,063 vezes 10 a quinta milímetro. Então perceba, pessoal, que a inércia, ela obrigatoriamente tem que dar positivo. Tem gente que monta o ciclo de Mohr, né, e vai encontrar um I máximo positivo e um mínimo negativo. Está errado. Jamais vocês vão encontrar um momento de inércia negativo. Vocês vão encontrar um produto de inércia, né? E percebam que quando o I máximo e quanto ao I mínimo, o produto de inércia é quanto? Ó, é zero. Então, nos pontos onde você tem o I máximo ou I mínimo, esse produto de inércia é zero, né? Que é outra coordenada y do centro, né, da circunferência. Beleza, pessoal? Mas aí eu estou perguntando, aonde danado eu vou ter que girar, né, para obter esses momentos máximos e mínimos? Pessoal, nós vimos que a defasagem era de 2θ. Então, se esse aqui é o meu eixo que representa essa situação, tá vendo, ó? Então, se eu girar nesse sentido aqui, ó, presta atenção, se eu girar nesse sentido, eu vou obter o I máximo, ok? Então, este giro vai ser defasagem de 2θ, ok? Então, se eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, eu posso utilizar tangente, né? Então, perceba que esse 2θ vai ser igual ao arco tangente de quem? Do cateto oposto, que é 0,75, dividido pelo cateto adjacente, que é quem? O Ix menos o I médio, ok? O Ix que nós trabalhamos foi 4,4333 menos o I médio que nós encontramos 3,365. Ok, pessoal, entendido? Ó, cateto
Oposto, 0 desse ângulo aqui, 2θ. 0,75. Dividido por esse cateto aqui, ó. Adjacente, que vai ser 4,433 menos o I médio. Beleza? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um valor de 35,154 graus. Ah, professor, é isso que eu tenho que girar? Não. Então, isso aqui é 2 alfa. Como o alfa, ó, vai passar o 2 dividindo, alfa vai ser igual a 17,577 graus. Este é o valor que eu giro essa peça, né, ó. Então eu tenho que girar em relação, perceba que isso aqui é o momento de inércia em relação ao y, então eu tenho que girar o y nesse sentido, né, e o x nesse sentido, já que isso aqui vai ser meu i de x. Por quê? Porque esse perfil ele tem maior rigidez em relação ao eixo y do que em x, beleza? Então este ângulo que eu tenho que girar para obter esses valores do I máximo e os valores de I mínimo. Beleza, pessoal? Isso aqui vocês vão trabalhar muito lá em resistência dos materiais para achar as tensões máximas, né? E onde ficam esses planos das tensões máximas. Ok? Então, vamos resolver a última questão.